Vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia para a gente matar a saudade da Bíblia? Vou ler o Evangelho de João, capítulo 11, tá? Uma passagem bem conhecida de todos nós. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E você volta para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, vai melhorar. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E eu me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta:
irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue, Pai, ministrando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos inspira, nos capacita, nos unge e usa-nos, Pai, para ministrar aos teus filhos que aqui estão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, uma das coisas que Deus ministrou aos nossos corações, né, foi sobre a palavra despertar. Né? Alguém aqui usa despertador para acordar? Usa despertador para acordar? Hoje de manhã eu dormi num outro lugar e eu tenho a dádiva de Deus de poder ter um colchão que desperta, né? E eu acordo todos os dias com o despertador do meu colchão. Fazer a propaganda grátis aqui. Só que hoje eu estava numa outra cidade, né? Eu dormi num outro lugar. Eu dormi lá na casa dos profetas, lá tem até o quartinho do profeta. E eu dormi lá. E não estava com o meu colchão. E aí eu botei o despertador do celular. Mas infelizmente o despertador do celular não funcionou. Não sei o que aconteceu. Não funcionou. Se despertou, eu não ouvi, porque eu não escutei nada. E aí, quando já estava em cima do horário da gente tinha que se locomover para um outro local, onde era a escola dos profetas, que a escola dos profetas não aconteceu na casa dos profetas, onde a gente se reúne, nas quartas-feiras à noite, lá em Itajaí. Aconteceu na comunidade comunitária do Ministério Mevan, lá onde eles têm um restaurante comunitário, onde eles dão comida para os moradores de rua. Então, lá recebem, acho que, mais de 50 moradores de rua por dia, que são alimentados pelo Ministério Mevan, através desse projeto social. E foi lá, nesse lugar, onde a gente participou dessa escola, né, onde eu estive fazendo louvor ontem à noite, hoje de manhã, e também preguei hoje de manhã. E aí a gente estava em cima da hora de se locomover. A irmã Rosita, que é a que cuida da casa lá onde eu dormi, né, ela é uma viúva, ela me acordou, disse: Pastor Cristo, Apóstolo Cristo. Ela disse: está na hora de acordar. E aí eu olhei para o relógio e disse: meu Deus, já era quase 9 horas, ia começar às 9h30 a programação. Né? Aí peguei, fui correndo para o banheiro, tomei um banho rápido, nem fiz a barba, nada, e só me ajeitei, botei um desodorante, perfumei. Chegamos lá no horário, graças a Deus chegamos ainda faltando uns 5 minutinhos para começar. Mas a importância que tem um despertador. Né? Imagina o pessoal que é do CLT aqui, né? Quem trabalha de empregado. Eu já trabalhei em empresas que, se você faltasse uma única vez, era demitido. Eu já trabalhei em empresas assim. O próprio patrão já dizia: o dia que faltar, já vai direto no RH, já assinar o documento lá. Porque aqui na nossa empresa nós não admitimos falta, com exceção quando tem atestado. Né? Mas eu também já trabalhei em empresa que, mesmo com atestado, fui demitido. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha dentista e médico próprio, né? A gente tinha dentista e médico próprio pela empresa, mas mesmo umas coisas são injustas às vezes, né? Mesmo a empresa oferecendo serviço de médico grátis, dentista gratuito pela empresa, como é que chama quando a gente vai almoçar no meio-dia? Lá mesmo tem... Como é que chama? Vocês têm lá almoço? Tem, refeitório. Refeitório, né? Refeitório da empresa, tudo pela empresa, né? Pago pela empresa. Refeitório, dentista, médico. Mesmo assim,
mesmo que as empresas disponibilizam esse serviço para os funcionários, lá no fundo, muitos patrões, ele não quer que o funcionário fique doente para usar o médico da empresa, e muito menos que o funcionário vai ter lá uma cárie, né, para ter que usar o dentista da empresa. Por quê? Porque geralmente a consulta médica e o dentista da empresa era no horário de trabalho. E aí vai ter que acabar. Tinha também? Mas tem que marcar o horário depois do trabalho. Depois do trabalho? Não, nós lá marcávamos no horário de trabalho. 5h30 ele atendia até 9 da noite. Ah, pois é, aí já é outro. Aí já foi mais bem. Mas aí, na minha época não, na minha época era o horário de trabalho. E aí só que os patrões não gostavam, né? Porque tipo, se te desse lá 2 cáries no ano, a fazer um tratamento de cárie, dependendo da cárie, é umas 4 consultas de dentista, né? Até restaurar o dente, aquela coisa toda. Então eu me lembro que eu nunca vou me esquecer que teve um dia que eu cheguei atrasado no trabalho, porque eu tinha marcado com o dentista bem cedinho, na primeira hora de manhã cedo, e aí terminou o dentista, eu já fui direto para o trabalho. Como eu trabalhava no escritório, tipo, não tem um horário, né? Eu posso entrar a hora que eu quero, né? Diferente de quem trabalha lá na linha de produção, né? Então eu fui para o dentista, terminou o dentista, eu fui direto para a fábrica. E o diretor financeiro da empresa, eu trabalhava no departamento financeiro, né? Ele viu pelas câmeras de segurança, ele viu eu entrando atrasado. E ele nem perguntou para o pessoal da RH para saber por que eu cheguei atrasado. Né? Era por causa do dentista, que a própria empresa oferecia o dentista. Ele simplesmente mandou dar a conta para o Cristo, que chegou atrasado. Nós não queremos aqui. Então tem empresa que é assim, né? Atrasou, faltou, não te queremos mais aqui. Então hoje pode ser que o mundo mudou, pode ser que agora esteja melhor, né? No caso da senhora ali, não, ela havia escapa, né? Já o médico já era fora do horário, né? Mas lá ainda tem. Mas onde é que eu quero chegar? A importância de um despertador, né? Porque se tu tá numa empresa dessa, que se tu chegou um pouquinho atrasado, já vai para a rua, ou nem deixa entrar, dependendo da empresa, como por exemplo, na escola do meu filho, eu vou levar ele todo dia de manhã, né? Ele e a Anne, agora eu levo a Anne no trabalho, que ele agora está estudando à noite, eu levei de manhã. A tolerância da escola é 5 minutos. Passou 5 minutos, fecha o portão, não entra mais. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa ter uma noção de como é importante o despertador. Né? Por causa de uma falha de um despertador, uma pessoa pode perder o emprego, pode ser demitida. Né? Numa empresa como essa que eu citei, né? Pode ser que na empresa que o Anderson está trabalhando, pode ser que não seja assim. Né? Mas tem empresas que são rigorosas. Principalmente cidade que tem muita mão de obra sobrando, então o patrão para ele, tipo, o Anderson está faltando, bota outro. Não deu certo, bota outro. Eles vão trocando, entendeu? Trocando como se fosse um número. Né? Nós que somos cristãos, eu, por exemplo, eu não tenho hoje funcionário da minha empresa, que minha empresa a gente só contrata representante, né? Não tem um funcionário fixo, fichado. Né? Mas se eu tivesse funcionários hoje, eu jamais seria tão rígido assim. Eu não seria rígido assim. Porque nós, como cristãos, nós precisamos ser diferentes. Né? Não posso agir como o mundo age. Mas o mundo é assim. Né? As pessoas são rigorosas, né? Dependendo da área de trabalho. Então, dentro desse contexto, um despertador pode salvar o teu emprego. Né? E no caso, o texto que a gente leu aqui, tinha uma pessoa que havia morrido e Jesus Cristo disse, irei despertá-lo. Né? E quando as pessoas ouviram que Jesus disse, eu vou despertar esse cara, eu vou ser o despertador que vai acordar esse cara. Quando Jesus falou isso, tem pessoas que disseram assim, ele deve estar dormindo. Né? Ele deve estar dormindo, porque o mestre falou que vai despertá-lo. Mas nesse caso aqui, o cara não estava só dormindo, ele já estava morto. E Jesus Cristo fez questão de dizer, não, vocês estão enganados, ele não está dormindo, ele está morto. Aí o pessoal meio que não quis acreditar, né?
Ele disse, não, ele está morto. Mas eu vou despertá-lo. Né? E Jesus disse, eu me alegro, né, por essa situação, que ele está morto, né? Para que vocês possam crer. Então Jesus, ele já sabia, ele tinha tanta intimidade com o Pai, que ele já sabia que Lázaro estava morto. E Jesus, ele tinha tanta fé, ele era o próprio Filho de Deus encarnado, ele era o próprio Deus Filho, né? Ele tinha tanta convicção em quem ele era e o poder que ele tinha, que ele já sabia que quando ele chegasse lá, ele ia liberar uma palavra e Lázaro, que não estava apenas dormindo, estava morto já, ainda assim, nesse nível de dificuldade, seria despertado. Né? E não deu outra, né? Jesus chegou lá, já veio Marta, já repreendendo Jesus, puxando a orelha de Jesus. Meu Senhor, se tu tivesse chegado antes, né? Agora já é tarde, né? Agora já é tarde. Se tu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Mas agora já é tarde demais, agora não tem mais o que fazer. Aí Jesus disse, Jesus já liberou uma frase, né? Teu irmão vai ressuscitar. Só que Marta, ela já estava tão abalada com a notícia da morte do irmão, né, que ela pegou e disse, eu sei que ele vai despertar, né, na ressurreição do último dia. Porque os judeus, eles já sabiam, né, da ressurreição do último dia. E Jesus disse, não é bem assim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus, ele é a própria ressurreição. Jesus, ele é muito mais do que um despertador. Ele é a própria ressurreição. Ele tem capacidade para despertar e ele tem capacidade até para ressuscitar. E essa é para a gente não abusar muito de vocês aí, que as crianças hoje elas estão bem elétricas hoje, né? E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite, né? Eu não sei o que possa ter adormecido nas nossas vidas, eu não sei o que possa ter morrido nas nossas vidas, seja lá um sonho, seja lá algo que está apagado, seja lá algo que você deixou de sonhar, deixou de acreditar. Deus me trouxe aqui nessa noite para lembrar que o Jesus que nós cremos, ele tem poder para não só despertar, como ressuscitar os nossos sonhos, despertar coisas que estão apagadas nas nossas vidas, despertar, quem sabe, amigos, irmãos, familiares nossos, que hoje nós sabemos que não estão vivendo o seu melhor momento, alguns deles estão até apagados. Possa ter que nós tenhamos conhecidos nossos que estejam até desviados do caminho. Mas se Lázaro chegou ao ponto de morrer, que representa assim o estágio final, né, de desesperança na vida de alguém. Porque tem uma frase popular que diz, né, enquanto há vida, há esperança, né? Mas quando morreu, então quer dizer, não tem mais esperança? Para Jesus, ainda que morra, tem esperança. Né? Então, se porventura alguém de nós aqui estiver vivendo um momento onde alguma coisa se apagou, onde alguma coisa adormeceu, ou até mesmo um sonho que você tinha, né? Ou você conhece um amigo, um familiar, um irmão, alguém que está adormecido, alguém que está apagado, alguém que você conhece essa pessoa e ela já viveu um outro momento e você sente que ela hoje está um pouco apagada ou até mesmo desviada. Eu quero lembrar os irmãos nessa noite que Jesus continua despertando sonhos, despertando coisas apagadas e despertando pessoas que estão dormindo e até mesmo ressuscitando
até aquele que morreu, né? Aquele que se apagou totalmente, né? Então, eu não sei o que está apagado nas nossas vidas, eu não sei o que precisa ser despertado, mas cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe de áreas da nossa vida que precisam de despertamento, pessoas que nós conhecemos que precisam de despertamento. Deus tem falado nos últimos dias sobre avivamento, né? Deus tem levantado profetas para ministrar sobre avivamento. E o que é um avivamento? Avivamento nada mais é do que o despertamento da igreja, para que a igreja cumpra o propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é um só: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Então, o que é um avivamento? Um avivamento é o despertamento da igreja para o cumprimento do propósito. Então, às vezes, algumas áreas da nossa vida adormecem, né? Por causa de decepções, por causa de feridas emocionais, desapontamentos, às vezes com a gente mesmo, a gente se chateia com a gente mesmo. Não sei se já aconteceu com vocês, eu já precisei liberar perdão para mim mesmo, né? Eu já fiquei chateado comigo mesmo, eu já quis bater em mim mesmo. Então, a verdade é que tem áreas da nossa vida que às vezes adormecem, né? Que precisam de um despertamento, né? E nessa noite eu quero orar por cada um de nós, né? Para que Deus desperte, né, as áreas da nossa vida que estão adormecidas, sonhos que estão adormecidos. Eu aprendi uma vez, eu li um livro que o autor do livro falava o seguinte, né? Uma pessoa que não sonha, ou uma pessoa que parou de sonhar, ela é considerada um morto-vivo. O dia que eu parar de sonhar, eu morri, espiritualmente falando. Né? Porque um cristão, é inadmissível que a gente pare de sonhar. É inadmissível um cristão não ter esperança. É inadmissível um cristão não acreditar na palavra que Deus diz: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, né? Para vos dar um futuro de esperança. Então, os pensamentos que Deus tem para nós são bons. Deus quer o melhor para nós. Deus quer um futuro de glória para nós. Jesus, nessa mesma passagem de João, no capítulo anterior, em João 10, ele diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Então Jesus, ele tem uma vida com abundância para nós. Ele tem promessas para nós, ele tem sonhos. Mas para isso, áreas apagadas da nossa vida precisam despertar, né? De repente, possa ter alguém aqui que eu já passei tanta guerra, já passei tanta luta, eu já não estou conseguindo mais sonhar, já não estou conseguindo mais acreditar. Aquela coisa de, eu não estou conseguindo ver a luz no fim do túnel, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira com um irmão, ele disse assim: pastor, a coisa está complicada, eu já não estou conseguindo mais nem ver a luz no fim do túnel. Aí eu peguei e disse para ele: glórias a Deus, assim é que é bom, eu disse. Porque assim a gente exercita a nossa fé. Peguei pesado com ele, né? A verdade é que a gente quer ver a luz no fim do túnel, né? E quando a gente não está vendo a luz no fim do túnel, a tendência do ser humano muitas vezes é esmorecer, né? Meu Deus, quando é que vai vir a minha promessa? Quando que eu vou realizar meus sonhos, né? A verdade é que existe um tempo para tudo, né? E nenhum de nós vai conseguir alterar o tempo, né? Jesus disse, né? Quem de vocês, né, com as vossas preocupações, conseguirá alterar um côvado, né, do tempo, né? Ninguém consegue. Com preocupação, com medo, com ansiedade, ninguém consegue mexer no tempo. E aqui, nessa passagem de Lázaro, os discípulos, bem que eles tentaram mexer no tempo, né? De que forma? Acelerando o passo de Jesus. Eles queriam que Jesus andasse mais rápido, para que Jesus chegasse mais cedo na casa de Lázaro e pudesse simplesmente fazer uma oração para ele melhorar. Que ele estava doente, ele não estava morto. Mas Jesus, propositadamente, ele não acelerou o passo, pelo contrário, Jesus retardou ainda, né? A Bíblia diz, quando Jesus ouviu que Lázaro tinha ficado doente, João 11:6, né?
Quando ele ficou sabendo que Lázaro tinha ficado doente, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha só, Jesus é terrível, né? Ele ficou sabendo que um grande amigo dele, porque Jesus era amigo de Marta, era amigo de Maria e era amigo de Lázaro. Eram 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. A famosa história de Marta e Maria todo mundo conhece, né? Marta, Marta, por que estás ansiosa e preocupada, né? Maria escolheu a boa parte, né? Então era uma família que Jesus amava muito, essa família. Quando Jesus ia para a cidade de Betânia, para a comunidade de Betânia, ele ficava hospedado na casa dessa família. E ele mesmo sabendo que o amigo dele estava doente, em vez de Jesus acelerar o passo, meu Deus, Lázaro está doente, é meu amigo. Eu vou pegar um Uber aqui, um Uber camelo, ou um Uber jumento, ou um Uber cavalo, né? Um cavalo selvagem aqui do deserto e vou acelerar e vou chegar lá e vou orar pelo meu amigo. Não, pelo contrário, em vez de Jesus pegar um Uber do deserto, a Bíblia diz que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus não se moveu. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente ora para Deus, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, faz aquilo acontecer, Senhor, salva a minha família, Senhor, cura o meu filho, Senhor, muda a minha sorte, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me ajuda. E aí, em vez de a gente ouvir uma resposta favorável de Deus, parece que Deus não nos ouve, Deus não dá ok pra gente, e a sensação muitas vezes é que Deus está demorando. E aí, quando Deus está demorando, quando vem a sensação que Deus está demorando, a nossa fé já começa até meio que dar uma capengada, né? Deus está demorando, será que... Ah, é? Será que Deus esqueceu de mim? Que está demorando, meu Deus, é que Ele não me ouve mais, né? E é o que acontece muitas vezes. Jesus, Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa perseverança. Nem tudo que a gente pede vai ser, a resposta vai ser na hora, né? Abraão queria muito ter um filho. Passou 25 anos. 25 anos levou para Deus conceder o desejo dele, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que a nossa geração é a geração do fast food, né? É delivery, né? Eu quero sushi. Faz ali, entra no aplicativo, 20 minutos está o sushi na tua casa. Ah, eu quero x-salada. Entra no aplicativo, no iFood, 20 minutos está o x-salada na tua casa. Ah, hoje eu quero comer batatinha frita. Entra ali no aplicativo, 20 minutos está a batatinha frita na tua casa, né? Tudo é rápido, né? Mas com Deus, né? 25 anos levou para dar um filho para Abraão. Com Deus as coisas acontecem processual, né? Deus é um Deus que trabalha com processos. E nós precisamos aprender a respeitar os processos de Deus. Não é fácil, né? Não é fácil esperar, mas há uma promessa na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías, né, que desde a antiguidade ainda não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E em Isaías 40, né, a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado e multiplica poder a que não tem nenhum vigor, né? Os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se eu aprender a esperar no Senhor, a promessa é que Ele vai renovar minhas forças, eu vou subir como asas de águias, vou correr e não vou me cansar, e vou caminhar e não vou se fatigar. Essa é uma promessa para quem aprende a esperar em Deus, né? Por mais que possa parecer que está demorando alguns sonhos, algumas promessas, algumas coisas na nossa vida, nós precisamos confiar em Jesus e crer que no tempo certo Ele vai despertar, Ele vai até, se preciso for, ressuscitar aquilo que está morto na nossa direção. Amém? Quando se entende essa palavra, quando se recebe essa palavra? Vamos orar? Aleluia. Eu quero orar por vocês, amém? Vamos ficar de pé.
aqui, Anderson. Vamos fazer uma rodinha aqui. Quero orar por vocês também. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero colocar diante do Teu trono nessa noite, Pai. A vida da Dona Ivânia, da Vanessa, Senhor. Da Sabrina, Pai. Do Anderson, Senhor. Dessas crianças, Senhor. Também a vida do Mateus. Pai, a vida, ó Deus, de todas as nossas famílias aqui representadas, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a vida do Benjamin, a vida do Caleb, Senhor, colocamos a vida do Theo, Senhor, colocamos a vida da Cida, Pai, Tarcísio, Eduardo, Joacir, seu filho, Senhor. Colocamos, Pai, as nossas vidas diante do Teu trono, Pai, a vida do Tiago, da Paula, Senhor, as nossas famílias aqui representadas, Pai. Em nome de Jesus. Desperta, Pai, aquilo que está adormecido nas nossas vidas, Pai. Desperta os nossos sonhos. Ressuscita aquilo que morreu, aquilo que era festa, Pai. E quem sabe agora é luto, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Restitui os anos consumidos pelo gafanhoto cortador, o migrador, o degradador, o destruidor, Pai. Que todos possam voltar a sonhar, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, Pai. E eu decreto sobre cada um que nos próximos dias o Senhor trará notícias alegres, notícias boas, sonhos despertados, Pai, para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar o nosso sorriso, Pai. Que o Senhor remova toda angústia e tristeza e que o Senhor restabeleça a alegria, Senhor. Pois a Tua alegria é a nossa força. Nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Não funciona?